Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês o funcionamento do módulo de autenticação no Rails 8. Lembrando que a gente não vai utilizar nenhuma engine externa como Device, por exemplo, mas sim os próprios recursos do Rails que já vem embutido nessa versão. Outra coisa que eu quero destacar é, nós também iremos dar uma olhada um pouco no código-fonte do Rails para a gente ver como algumas coisas ali foram implementadas. Então vai ser um vídeo bastante rico e eu espero a ajuda de vocês, o suporte de vocês. Deixa no comentário, comenta, dá um like, curte, divulga nas redes sociais para a gente conseguir um alcance bacana e outras pessoas também aprenderem, tá bom? Show de bola? Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para o terminal e eu vou simplesmente gerar esse módulo de autenticação. Então é Rails, Generate, ou você pode digitar apenas G, Generate, ou apenas G, Rails G, Authentication, e ele vai criar para você, ele vai criar e configurar um módulo de autenticação. Tá? Inclusive ele vai criar dois modelos ali, três na verdade. Session, User, e vai criar o modelo de Current também. Mas esse modelo é um pouco especial, a gente vai falar dele daqui a pouco, tá bom? Então criou, o que a gente faz? Rails, como ele criou alguns modelos, então a gente vai, e algumas migrations, então a gente vai ter que rodar o Rails DB Migrate. Rails DB Migrate. Rodei, executei, ele criou no banco de dados o que ele precisava criar, tá bom? E aqui agora então vou abrir o Zed. Com o Zed aberto, a gente já consegue ver aqui dentro que existem arquivos modificados ou criados que é necessário realizar um commit deles. Por isso que eu dei um commit antes nos arquivos anteriores, porque eu queria deixar em destaque esses arquivos aqui que foi gerado pelo módulo de autenticação. Tá? Nesses arquivos, na verdade assim, temos vários arquivos que podemos abordar aqui, mas nessa aula eu quero falar especificamente, exatamente, sobre a autenticação, como é que o Rails faz para autenticar o usuário dentro da plataforma, tá bom? Então eu vou abrir aqui o controller, Sessions Controller, porque ele que fica responsável por essa autenticação. E dentro do Sessions Controller, a gente pode ver que temos algumas configurações. Temos as actions básicas do Rails, né, do CRUD ali, New, Create, Destroy, só não temos aqui Edit, Update, mas temos o New, Create, Destroy. Esse Destroy aqui serve para deslogar o usuário dentro da plataforma. Então toda vez que o usuário clicar no botão de sair, independente do título, como esteja aí na plataforma de vocês, ele clica, sair, logout, enfim, ele vai sair, ele vai deslogar. Já essa Action New serve para apresentar um formulário de login na tela ali no navegador do usuário. Então ele acessa o seu site, ele vai para a tela de login e aí é esse formulário que vai aparecer. Então esse Rails New aqui, ou esse Rails New, esse Def New, essa Action New, ela serve exatamente, deixa eu abrir aqui, para apresentar este formulário. Então aqui o formulário ele requer que passe o e-mail address, ele requer que passe o password. Então o usuário ele vai passar aqui o endereço de e-mail, a senha e vai clicar no botão sign in, né, enfim, no submit, vai submeter esse formulário para ele poder logar. Quando ele submete esse formulário, ele vai cair exatamente aqui nessa action de create. E aqui é que começa toda a lógica para poder fazer essa autenticação do usuário acontecer. E aí a gente vai agora focar nessa action create. Eu queria destacar aqui para vocês que eu não esqueci esses dois métodos de classe que ele está chamando aqui, tá? Um é o rate limit e o outro é um método que serve para você dizer para o Rails quais são as actions que deve estar protegida ou não. Esse método aqui é allow unauthenticated access. Então a gente vai abordar ele daqui a pouco. É interessante a gente abordar quando a gente já estiver lá no módulo de autenticação, né? O módulo authentication. Então voltando aqui para o action create, a gente tem aqui uma validação onde ele atribui a essa variável user se o usuário conseguir autenticar. Então, o que esse método faz? Esse método aqui, perceba que a gente tem aqui a classe, né, sendo chamada, o modelo de usuário sendo chamado aqui, e ele faz um ponto authenticated by. Então, vocês devem estar pensando assim, beleza. Ele faz ele chama o método authenticated by a partir do módulo de usuários, do modelo de usuários, e desse modelo, e desse método, ele passa alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? E-mail e senha, tá? Endereço de e-mail e senha. Então, quando o usuário está lá no formulário, ele digita o e-mail e a senha e ele submete o formulário, cai exatamente aqui, onde a gente pega somente o e-mail e a senha. Se o usuário tiver passado qualquer outro campo, a gente não pega, a gente só pega o e-mail e senha e a gente passa para esse método authenticated by. Aí você deve estar se perguntando, tá, Marcos? Então, se eu estou chamando o modelo user aqui, eu estou chamando o método authenticated by, então significa que esse método está lá dentro do modelo de usuário. Abre ele aí para eu poder ver. Então a gente vai pegar aqui, vai abrir o modelo de usuários e a gente percebe que não existe esse método aqui dentro. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas o Rails é muito mágico, nossa, ele faz muita magia. Não, gente, é só a gente parar para entender como é que funcionam as coisas. Se a gente parar para entender aqui e observar, a gente pode perceber que o Rails ele funciona com orientação a objeto, é claro, né? Mas assim, ele está funcionando com o sistema de herança. Então, o seu modelo user, a sua classe user, ela está herdando de uma outra classe. Quem é a classe Py? É a application record. Então, essa classe Py é que está a sua classe user, né, o modelo de user, está herdando da classe Py application record. Então a gente pode abrir aqui application record. Deixa eu abrir aqui no gerenciador de arquivos, porque aí fica mais fácil, tá? Vamos lá. Então eu estou aqui em app, então blog, app, models, e a gente pode vir aqui, ó, application record.
Abriu o application record, então é essa classe aqui que o meu modelo de user, ela herda, tá bom? Só que esse modelo application record, ou record, essa classe, ela herda de uma outra classe. E essa classe é a classe base, que está dentro do módulo active record. Então, ele está dentro desse módulo aqui. E esse módulo não está visível para a gente, porque ele faz parte do repositório oficial do Rails. Então, se a gente for lá, por exemplo, no repositório do Rails lá do GitHub, a gente pode estar vendo esse módulo aqui, tá? Então a gente tem a classe Basic, que está dentro do módulo Generators, e o módulo Generators está dentro do módulo Active Record. Então basicamente ele pega a classe Basic que está dentro desse módulo. E por esse módulo, e por essa classe estar dentro desse módulo, a gente tem outras classes, outros módulos que também estão dentro do módulo Active Record. Um desses módulos é o Secure Password e o Class Methods. Esse Secure Password e o Class Methods também está no módulo Active Record. Como estes módulos estão dentro do módulo do Active Record, então se a gente descer aqui, a gente encontra também o método Authenticated By. É por isso que a classe user, o modelo de user, consegue utilizar esse método dentro do seu próprio contexto ali, certo? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, esse método Authenticated By, ele serve para fazer a validação das informações que o usuário passou através do formulário. E quais são as informações que o usuário passou através do formulário no nosso contexto atual? E-mail e senha. Então, uma das coisas que ele vai fazer é validar se o e-mail está correto e se a senha está correta. Como ele não pode comparar a senha do usuário de forma crua, porque quando o usuário ele cria um registro no site, ele vai encriptar esse registro através da JMB Crypt, que é instalado automaticamente ali no momento que você gera esse módulo de autenticação, esse componente de autenticação do Rails. Então ele faz isso, ele vai fazer a validação para ver se a senha que o usuário digitou, a hash dessa senha corresponde à hash que está guardada no banco de dados. É assim que ele faz essa validação. Então, voltando aqui para o código, pessoal, eu vou para Sessions Controller e vamos trabalhar com a suposição de que o usuário digitou o e-mail correto e a senha correta, então deu certo. Dando certo, então ele vai para a linha de baixo, que é a linha de número 10, onde ele vai executar aqui o método Start New Session. Daí você começa a se perguntar, tá, onde é que está este método? Porque eu não estou achando ele aqui. Ele não está dentro do Sessions Controller. Será que então que ele está dentro do Application Controller, porque ele está arredando, é a classe que o Sessions Controller está arredando? Daí quando a gente vai para o Application Controller, a gente não tem o método. Daí a gente vai e a gente fica muito mais confuso. Tá, da onde é que o Rails está tirando este método? É a pergunta que se deve fazer, tá bom? Então, apesar de que não está dentro da classe, não está dentro do controle de sessão e nem está dentro do Application Controller, que é esse controller que a gente acabou de ver, que o Rails está, o Sessions Controller, na verdade, está herdando dele, a gente tem uma coisa interessante que a gente deve prestar atenção. Na linha de número 2. Na linha de número 2, ele faz uma inclusão de um módulo chamado Authentication. Vamos abrir esse módulo? Vou copiar aqui para ser mais rápido, vou abrir ele aqui, Authentication, e a gente vai abrir esse módulo. Eu vou deixar ele pareado lado a lado com o Sessions Controller para a gente poder... Não deixo ele lado a lado, deixo ele aqui do mesmo lado esquerdo, tá bom? Então, se eu procurar aqui, se eu mostrar aqui para vocês, esse aqui é o Authentication, tá? É o módulo Authentication. Se eu copiar isso aqui e der um Ctrl e buscar aqui, na verdade, nesse arquivo Authentication, authentication.rb, que é o meu módulo, a gente vai ver que esse método existe. Então, o que é que está acontecendo aqui? Apesar de o método não existir dentro do Sessions Controller e não existir dentro do Application Controller, o Rails faz uma inclusão do módulo Authentication, e esse módulo Authentication tem esse método na linha 41, chamado Start New Session for, passando o user como parâmetro. Dito isso, pessoal, fica fácil da gente entender como é que as coisas elas estão, como as coisas estão acontecendo aqui dentro do Rails, tá? Eu vou deixar para a próxima aula, para o próximo vídeo, a gente falar exclusivamente desse módulo, porque vai levar um pouco de tempo, porque a gente vai ver método por método, tudo que está sendo chamado em cada método, como é que funciona as coisas, para a gente poder entender melhor como é que funciona esse componente de autenticação que está sendo trazido no Rails 8, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais.